Petróleo em 2026. Será que com excesso de oferta, produção da Venezuela, eletrificação da frota de veículos, vale a pena investir em empresas que produzem petróleo? Vem comigo que eu vou te responder essa pergunta e ainda te trazer fatos e explicar por que os Estados Unidos têm tanto interesse no petróleo venezuelano. Aqui nós temos o preço do barril que é negociado na Bolsa de Londres. O Brent é a principal referência do preço de petróleo global. Vale ressaltar que também existe o WTI, que é o West Texas Intermediate, que ele é mais focado no mercado americano. E aqui nós vemos que o petróleo, o barril, ele saiu de cerca de 130, 120 dólares o barril para 65 atualmente, uma queda bastante expressiva. Isso afeta players como Petrobras, Chevron, BP, mais variadas produtoras de petróleo. Mas nem todo o petróleo é vendido na cotação internacional. Existem 3 fatores que são muito importantes para entender o final do vídeo e a grande sacada. Então fica comigo. Vamos lá, o primeiro fator é a densidade. Quanto mais denso o petróleo é, menos valioso, porque é mais difícil o refino. E a densidade, ela é mensurada pelo API, ou seja, quanto maior o grau de API, menos denso o petróleo é e mais valioso ele tende a ser. O segundo fator é a viscosidade. A viscosidade vai determinar o quão fácil esse óleo escorre por oleodutos e a capacidade, a facilidade em refiná-lo. Então, se o petróleo é muito viscoso, é difícil de refiná-lo e isso torna ele mais barato em relação ao preço internacional. E o terceiro fator é o nível de enxofre. Quanto maior o nível de enxofre, mais corrosivo esse petróleo é e mais difícil é o refino. O petróleo que ele é denso, viscoso e com alto teor de enxofre, ele é pouco valioso, e um óleo já mais leve, pouco viscoso e com baixo teor de enxofre é um óleo mais premium, digamos. Mas você sabe quem são os principais produtores de petróleo do mundo? Se você está pensando em algum país do Oriente Médio, você está parcialmente correto. O maior produtor de combustíveis, sendo ele o principal, o petróleo, uma matéria-prima para fazer gasolina, diesel e afins, é os Estados Unidos, que produz cerca de 22% da oferta global. Seguido aí, de fato, da Arábia Saudita, que de fato fica no Oriente Médio, com 11%, depois a Rússia, Canadá, China, Iraque e finalmente Brasil com 4%. Já na ótica do consumo, o maior consumidor também é os Estados Unidos, com 20%, seguido de China para 15%, Índia, Rússia, Arábia Saudita e Japão. E por que os Estados Unidos é tão relevante na produção de petróleo? Muito por conta da bacia do Permiano. Ela é uma bacia sedimentar produtora de hidrocarbonetos. O que isso quer dizer? Basicamente que é uma bacia que produz muito petróleo e gás natural. Ela produz, na verdade, um petróleo que se chama petróleo de xisto, um petróleo não convencional, e ela é bastante relevante, ela vem ganhando relevância ao longo dos anos. Tanto é que 60% da produção americana vem dessa bacia. Então ela tem uma relevância muito importante em termos de cenário global, porque ela abastece parte do maior mercado do mundo. E a questão é, a bacia do Permiano, ela tem um óleo que é de menor densidade, ele tem baixo teor de enxofre e ele é pouco denso, então ele negocia normalmente com um certo ágio frente ao preço internacional. Acontece que a capacidade de refino dos Estados Unidos não é feita para esse tipo de petróleo. A maior parte, 70% da capacidade de refino, é focada no petróleo pesado. Isso porque os Estados Unidos, historicamente, importaram petróleo do México e do Canadá. E a bacia do Permiano começou a produzir mais recentemente nesses níveis que nós estamos vendo. Nós temos a produção da bacia do Permiano em azul. E olha como ela cresce muito mais do que as outras formações. Hoje ela é realmente a maior produtora de petróleo do país, dos Estados Unidos. E dada a relevância dessa bacia, um ponto importante é entender qual que é o break-even cost dessa bacia. O que é o break-even cost? Ele é o preço em que as operações, em média, da bacia do Permiano teriam lucro zero. Então, se a cotação está abaixo do break-even cost, essa operação tem prejuízo. Se ela está em linha, essa operação tem lucro zero. Se ela está acima, essa operação passa a ser lucrativa. Então, é bastante importante ver esse break-even cost, né? Qual que é o ponto de equilíbrio da produção da bacia do Permiano. E olha que interessante. Todas, praticamente, vezes que o preço médio do petróleo ao longo do ano chegou perto do break-even cost da bacia do Permiano, ele dá um repique bastante relevante. Esse gráfico ele traz até 2025. Agora, em 2026, nós temos um petróleo negociando a 64, 65 dólares o barril. Então, a diferença entre o preço do petróleo e o break-even cost da bacia do Permiano está muito baixa. Isso significa que os produtores menos eficientes estão tendo prejuízo e isso tende a desestimular a oferta de petróleo e, eventualmente, mexer no preço. Mas nós falamos muito de oferta. E agora a demanda? Será que com cada vez mais carros elétricos na rua, a demanda por petróleo não tem caído? Na verdade, não. Nós estamos em topo histórico de consumo de petróleo. Em 2023, nós ultrapassamos os níveis pré-pandemia e em 2025, nós atingimos o pico de consumo de 105
5,6 milhões de barris ao dia. A minha tese é de que o petróleo tem muito espaço para andar. Isso porque nós estamos muito próximos do break-even cost da bacia do Permiano. A produção da Venezuela é de um petróleo muito pesado, e isso faz total sentido dada aquela ideia de capacidade de refino dos Estados Unidos, que é voltada ao petróleo pesado, ainda que ele produza um petróleo mais leve e doce, né, com baixo teor de enxofre. Então nós temos um consumo global que só cresce. Afinal, essa tela provavelmente tem elementos de petróleo, as minhas roupas, o meu óculos, o meu computador, a minha garrafa. O petróleo ele é quase que onipresente nas nossas vidas e é difícil substituí-lo, a não ser para combustíveis. Aí existe a opção de biocombustíveis, veículos elétricos, mas na minha visão o petróleo ele ainda vai ser muito utilizado. Não à toa ele vem crescendo o consumo de petróleo ao longo dos anos, mesmo com todos esses fatores que eu mencionei, como carros elétricos e afins. Em termos de empresas de petróleo, como que você pode ganhar investindo em empresas de petróleo? No Brasil nós temos somente 4 opções que produzem diretamente o petróleo, sendo a Petrobras, a PetroRecôncavo, a Brava Energia e a Prio. No exterior você já tem, por exemplo, a BP, que é a British Petroleum, uma empresa bastante longeva, a Chevron, a Exxon, a Shell e a Saudi Aramco, a principal produtora global, que é a estatal da Arábia Saudita. Se você quer ganhar dinheiro com uma produtora de petróleo, na área logada da Finclass nós temos um relatório completo onde eu analiso a melhor petroleira, na minha visão, uma empresa que pode aumentar a sua produção, baixar o custo de extração, tem um histórico de execução muito bom e o potencial ainda de devolver bastante dividendo no futuro. Em respeito aos nossos assinantes, eu borrei aqui a parte da análise de sensibilidade, mas essa aqui é uma matriz que ela mostra qual que seria o preço justo dessa ação, segundo o meu modelo, em relação ao Brent médio do período e ao dólar, que é outra variável que importa muito, dado que essa operação de produção de petróleo é essencialmente dolarizada. Então, se você quer ganhar dinheiro com petróleo comigo, ter acesso às recomendações de fundos imobiliários do Ricardo, de internacional do Arraiz, renda fixa com o Eduardo, eu vou deixar um link aqui na tela para você se tornar assinante. Um abraço, até a próxima e invista com sabedoria.